Salve, salve, tripulantes! Eu sou Jorge Obelix e no Opinião Nerd de hoje, os membros da equipe Nerd Trip vão dar suas opiniões sobre o filme Dois Papas, que já está disponível na Netflix. O filme, dirigido pelo brasileiro Fernando Meirelles, e com o roteiro de Anthony McCarthy, concorre a 4 Globos de Ouro na premiação hoje à noite, Melhor filme, melhor ator coadjuvante e melhor roteiro, Eu tô falando agora à noite porque eu tô gravando agora de tarde, mas até editar essa porra, capaz de já ter ido a premiação, quando esse vídeo for ao ar. Eu não vou dar minha opinião porque eu não tive tempo de assistir o filme, porque eu fico editando essa caralho o tempo todo, E não tenho tempo de assistir Netflix. E o pior, de graça, porque eu não posso monetizar essa desgraça, porque vocês, seus arrombados, não se inscrevem no canal! Se inscreve aí, caralho! Se inscreve no canal pra gente poder ter monetização. Toca a porra do sininho. Dá like, compartilha com os colegas o vídeo. Dá uma força aí, caralho. E outra, comenta nos comentários. Não tem nada pra comentar sobre o vídeo, sabe o que você faz? Vai lá no comentário e dá a sugestão pra pauta do próximo Opinião. É simples. Por favor, se inscreve, vai. Roda a vinheta do Dreamar. Olá pessoal, eu sou o Chico Bicalho e estou aqui para falar sobre o filme Dois Papas, lançado recentemente pela Netflix. Dois Papas é um filme dirigido pelo brasileiro Fernando Meirelles e o roteiro do neozelandês Anthony McCarthy. O filme conta a história de como o Papa Bento XVI conheceu e fez uma amizade com o cardeal argentino Jorge Bergoglio, que viria se tornar o Papa Francisco e sucedê-lo, depois da renúncia do alemão que se deu em 2012. O filme é baseado, tem os fatos históricos, a eleição do Ratzinger em 2005, após a morte do Papa João Paulo II, a renúncia dele em 2012 e a eleição no conclave do Jorge Bergoglio, que viria se tornar o Papa Francisco. Estes são os fatos reais. O encontro que eles tiveram, que é mostrado no filme, que dura 2 dias, o Bento XVI convida o argentino para sua casa de campo em Castel Gandolfo para conversar e conhecê-lo melhor. Ele está prestes a renunciar ao cargo por causa das pressões do cargo, dos escândalos financeiros e até sexuais que envolveram a igreja à sua época. E aí ele convida o argentino porque este foi segundo colocado no conclave de 2005, no qual ele, Bento XVI, foi eleito, e que ele é de uma corrente progressista e reformista, que seria interessante para a igreja nessa época, nessa situação, porque o Bento XVI considera que a igreja tem muitos problemas internos, e ele, Bento XVI, não está conseguindo resolver. Ponto. Os diálogos são ótimos, a conversa entre os dois muito boa. Anthony Hopkins faz o Papa Bento XVI, está espetacular, já está com 80 anos de idade e empresta até a sua decadência física ao personagem. Muito boa a interpretação dele. Melhor ainda está Jonathan Pryce. Jonathan Pryce faz o cardeal Jorge Bergoglio, o Papa Francisco, está excepcional. Está muito simpático, muito simples. Passa isso tudo pra gente. Na minha modesta opinião, ele é mais simples e muito mais simpático do que o Papa, que é visto aí fazendo pequenos gestos que ninguém entende, igual dar o tapa na mão da mulher, evitar que seja beijado, enfim. Aí isso é outra questão. O filme é rodado no Uruguai, na Argentina, na Itália, e tem na questão das roupas, daquelas indumentárias todas usadas pelos sacerdotes, cardeais, bispos, na ambientação, seja na casa de campo de Castel Gandolfo ou no Vaticano,
muito bom, a reconstituição da juventude do Bergoglio, né? Muito boa também, com cenas que se passam na Argentina em 1956, em 76, o enfrentamento dele com a questão da ditadura, que a Argentina tem uma ditadura violentíssima. E é muito bom, mostra várias cenas rodadas na Capela Sistina, que aí tem uma curiosidade, né? A Capela Sistina, no interior do Vaticano, sempre é mostrada como um lugar grande, né? Amplo, e na verdade não é assim, ela é até bem pequena, não cabe, sei lá, talvez mais que 100, 150 pessoas lá. Em visitação, quando se entra lá, você fica admirado com aquele teto, com a pintura, com a coisa toda, mas é um lugar pequeno. O filme é muito interessante, muito inteligente, é agradável de se ver o embate entre os dois, né, personalidades diferentes entre os dois, o então Papa e o futuro Papa, Bento XVI, mais sisudo, autoritário e formal, né, e sem carisma nenhum, e o outro simples, carismático, popular, pouco afeito à liturgia do cargo. É um filme que vale a pena sim ser assistido. Um filme diferente, um filme tranquilo, e aquela história, filme baseado em fatos reais, mas que se permite uma ficção para contar uma história boa, e a história é sempre a melhor coisa que te prende para ver um filme. Eu daria 4 estrelas para o filme, talvez porque a parte que se prende muito a recontar a ditadura que assolou a Argentina lá, e o enfrentamento que o Jorge Bergoglio passou, né, as agruras que ele passou naquilo ali, que ele perdeu comandados, enfim, demanda um tempo que poderia ser menor. Mas o filme é muito bom e sim, vale a pena, é melhor do que eu esperava que fosse. Salve, salve, tripulantes, aqui é o João Neófito Nélio para o Nerd Trip, Opinião Nerd Trip, para falar aqui sobre o filme Dois Papas. Interessante que quando acabou o filme, eu assisti ele com a minha mulher, e ao acabar de assistir o filme, ela virou para mim falando assim, nossa, ao ver o anúncio do filme, quando você me chamou para ver o filme, eu achei que não ia ser nada, aquele filme meio chato, mas o filme é surpreendente. E realmente, eu posso dizer isso, o filme é surpreendente. O nosso diretor brasileiro, Fernando Meirelles, é o que dirige o filme, dirige o Jonathan Pryce, que está excelente como Papa Francisco, e o Anthony Hopkins, que consegue incorporar direitinho os trejeitos e a forma, né, o pensamento e a personalidade do Bento XVI, ou Ratzinger. E assim, surpreendente o filme. O filme é magnífico, a direção de atores está excelente, incrível como um filme baseado em diálogos, pouca narrativa, com algumas retrospectivas, a especialidade do Fernando Meirelles, né, de conseguir fazer voltas no tempo de uma maneira muito criativa. A fotografia tem momentos de extrema beleza, extremo bom gosto, os diálogos são afiadíssimos, não são cansativos, de maneira que você assiste o filme e não como eu estava falando no início, o filme diz muitos diálogos, mas que fica extremamente agradável. Outra coisa, é impressionante como é que consegue, mesmo os diálogos sendo notadamente ficcionais, pois o que eles conversaram na intimidade, né, o Bento XVI com o Papa Francisco, ficou restrito a eles, até pela questão de confessional, né, da Igreja Católica, mas incrível como que conseguiu ali transmitir para o público exatamente o conflito entre duas ideias acerca de um mesmo princípio. Os dois papas são religiosos, fervorosos, dedicados, crentes de verdade da sua religião, mas mesmo assim eles têm visão completamente diferente a partir do mesmo texto, a partir de uma mesma base, a partir do mesmo evangelho. Então, assim, eu acho que o Fernando Meirelles foi extremamente feliz. O fato dos textos, dos diálogos na Argentina serem falados em espanhol, os diálogos na rua da Itália serem falados em italianos e deixando o inglês apenas para a conversa, o embate ideológico entre os atores, né, quando está o Anthony Hopkins e o Jonathan Pryce junto, é formidável, mostrando que ali respeitando a língua, coisa que um diretor norte-americano com certeza ignoraria e colocaria tudo em inglês. Então a sensibilidade do Fernando Meirelles também merece créditos por causa disso. Finalizando então, eu posso dizer que foi um filme, foi uma gratíssima surpresa, uma pérola no Netflix,
Para quem gosta de um filme com um pouco mais de conteúdo, um filme envolvente que te faz refletir sobre questões, não deixa de ser político. O Fernando Meirelles ele não consegue abandonar essa veia política dele, que ele já demonstrou em Cidade de Deus, depois no Jardineiro Fiel, e agora novamente nesse filme Dois Papas, onde você vê uma chamada dele política sem ser panfletário, apenas deixando contrapontos, mostrando as agruras da ditadura argentina de uma maneira muito sutil, para quem ainda consegue defender que não houve ditadura, né? Ou que teve lá e não teve aqui no Brasil, por exemplo. É interessante observar que foi um processo latino-americano que ocorreu em todos os países da América do Sul, e era muito triste, muito lamentável, e o papel da igreja. E nós vamos ter ali citações a Dom Evaristo Arnes, vamos ter citações a Paulo Freire, nós vamos ter citação à Copa do Mundo. É um filme contemporâneo, um filme que mexe com as estruturas. Olha, é um filme que vale a pena ser visto. Eu daria a nota de 4,5 em 5, ou seja, eu colocaria como um filme excelente. Não colocaria como um filme perfeito, porque é um filme dialogal, um filme mais lento, e o filme perfeito tem que ser aquele filme totalmente repreensível, né? Mas a minha nota seria 4,5 em 5. Formidável, espero que meus outros colegas aí também tenham gostado, e que vocês curtam essa nossa opinião Nerd Trip aí. Dê o seu joinha, compartilhe com os amigos, comentem, para que a gente possa continuar fazendo esse trabalho aí para vocês, tá bom? Salve, salve, tripulantes, aqui é o professor João Paulo, e hoje eu vou falar de uma obra de arte, de uma obra incrível da Netflix. É o filme do brasileiro Fernando Meirelles, Dois Papas, com as atuações mais que incríveis de Anthony Hopkins e Jonathan Pryce. O Hopkins dispensa apresentações. O Pryce estava aí, né, quem está na memória fresca, acho que na última temporada boa de Game of Thrones, como Alto Pardal. Aqui, interpretando os dois chefes da Igreja Católica, o Papa Bento XVI e o Papa Francisco. Partindo de um ponto de fundo histórico, que é a morte do Papa João Paulo II e a eleição do Bento XVI, o filme dá aí um salto temporal para iniciar uma história totalmente fictícia do encontro do então cardeal Bergoglio e o Papa Bento XVI aí nos seus últimos anos como pontífice da Igreja Católica. Qual o problema do Meirelles criar uma história fictícia com dois personagens reais? Absolutamente nenhum. A história ela é respeitosa, apresenta a versão do Meirelles do Bento XVI, a versão do Meirelles do Francisco, mas de uma maneira brilhante. Então, assim como o Tarantino pega um momento histórico e faz a sua versão da história, matando Hitler lá em Bastardos Inglórios, aqui o Meirelles faz a sua versão da história. Claro que daí o final é o mesmo, a eleição do Francisco, mas ele coloca esse encontro dos dois para nos brindar com a atuação magistral do Hopkins e do Jonathan Pryce. É aquele filme que você assiste pela atuação. O embate dos dois não chegam a ser antagonistas, mas sim um complementa o outro. Passando por momentos leves, divertidos até, os dois assistindo futebol, ou o Francisco ensinando o Bento XVI a dançar tango, mas também por momentos densos, por momentos pesados, quando, no momento de confissão, o Bento XVI apresenta seu maior problema, que foi aí um caso real, um escândalo sexual no México, com um padre de uma congregação mexicana, que o Bento XVI teve que lidar, e no filme ele apresenta seus pesadelos, aí, sua culpa de ter lidado de uma maneira ou de outra com esse caso, e a relação do cardeal Bergoglio com a ditadura brutal argentina. Mas são tratados de uma maneira coerente com a história, dentro de uma lógica narrativa. Um filme com um DNA brasileiro, você tem aí uma frase em português, o cardeal Cláudio Wilmes aparece em alguns momentos, e você tem a dinâmica incrível entre esses dois grandes atores. 5 navinhas, vale a pena, um filme para refletir, para pensar e para assistir várias vezes aí. A Netflix aceitando, apresentando uma obra cinematográfica de qualidade que deve fazer bonito aí nas premiações. Então, recomendamos aí Dois Papas da Netflix,
Fernando Meirelles na direção e o show do Hopkins e do Jonathan Pryce. E aí pessoal, aqui é o Lucas, tudo bom? Hoje eu vim falar do filme Dois Papas, que estreou recentemente na Netflix e que foi dirigido pelo incrível Fernando Meirelles. Eu quase chamei ele de Jorge. Me ajuda aí, Jorge. O Fernando, para quem não está lembrado do grande nome, Fernando Meirelles também é o nome do diretor do filme Cidade de Deus, e sim, é a mesma pessoa. No filme Cidade de Deus, ele captura alguns detalhes das variações e muitas facetas dos humanos que, quando tiradas daquele contexto inocente e simples da adolescência e colocados naquele contexto complexo de tráfico e de uma realidade cruel em que vivem os personagens de Cidade de Deus, mostram uma dramaticidade do que é rotineiro. E a capacidade do Fernando de entregar esse drama com diálogos simples já é incrível. Mas, da forma como ele retratou o diálogo entre os dois papas, mesmo quando os dois eram cardeais, trazem linhas muito pesadas. Para mim é como se eu estivesse assistindo uma luta de boxe incrível, em que cada diálogo é um golpe forte, bem acertado, e aí o oponente resiste àquele golpe e depois revida. Eu acho que essa dramaticidade com que o Fernando consegue entregar esse diálogo, incrível. E aí, para quem fez tanto meme, cara, o Jonathan Pryce, que atua nesse filme como o Papa Francisco, é o mesmo ator que fez o Pardal, o Sparrow, no Game of Thrones. O líder daquela ordem religiosa lá. Para quem fez tanta piada dizendo que ele era igual ao Papa Francisco, ele finalmente realizou o meme, cara. No papel do Bento XVI, nós temos o ilustríssimo Anthony Hopkins, com essa atuação impecável dele, assim como o Jonathan Pryce, claro. Eles nos mostram duas autoridades da igreja católica como humanos. E eu, pessoalmente, sou uma pessoa que de vez em quando esbarra nas autoridades e pessoas responsáveis por alguma coisa, e fico meio receoso de falar besteira. Às vezes eu enxergo aquela pessoa como alguém incrível. E eu acho fantástico esses momentos em que essas autoridades, ou essas pessoas em posições de poder, nos são mostradas tão humanas. A cena em que o Papa Bento XVI humildemente aceita comer uma pizza com Fanta foi para mim uma cena magnífica. E eu acho que toda a transmissão de mensagem do filme é muito profunda. Os diálogos são ricos e marcantes de uma forma que nos fazem sentir íntimos daqueles dois, que são pessoas que nunca me viram. Então, acho que foi mais um trabalho brilhante do Fernando Meirelles. A atuação do Anthony e do Jonathan foi nada menos que impecável. E eu acho que vocês deviam assistir o filme, se não assistiram ainda, né? Só mais uma coisa. Vocês já se inscreveram nos nossos canais? Sabia que a gente tem Facebook e o nosso site é o nosso principal canal de comunicação? Lá você pode encontrar mais textos. Por que é que não dá uma olhada? E não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu joinha. Tchau, tchau. It looks something like this.